Olá, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje é a lição de número 2 e o título da lição de hoje é Jerusalém, um exemplo, a Igreja de Jerusalém, um exemplo a ser seguido. Amém, irmãos? Então, vamos aí para os nossos slides. Aqui está. Isso mesmo, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Aqui na introdução, nós vamos ver que a Igreja Mãe de Jerusalém, ela torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas, né? E a gente vai descobrir o porquê a Igreja de Jerusalém, ela se torna um modelo. Tá? Então é de Jerusalém que partem as decisões, né, que buscam, por exemplo, disciplinar determinadas práticas cristãs. Então, a igreja de Jerusalém, ela se tornou uma igreja bem instruída, bem doutrinada pelos apóstolos, ok? Bom, a igreja de Jerusalém, o fato interessante a gente observar aqui é que a igreja de Jerusalém, ela nasce forte, né, sendo a origem dela divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. E essa igreja é bem alicerçada. Então, o que nós estamos vendo aqui? E a gente já está aprendendo aqui o porquê, né, a igreja de Jerusalém ela se torna um exemplo. Porque a origem da igreja é divina, tá? Uma igreja cheia do Espírito Santo. E esta igreja, então, ela é supervisionada pelos apóstolos. Amém, irmãos? Apóstolos, estes que outrora eram discípulos, que tiveram aí um período de 3 anos e meio com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam aprendendo ali como alunos, como discípulos, sendo discipulados pelo Senhor, né? E agora, então, estão com esta missão, né, de passar todas as informações adquiridas por Jesus e vai ensinar então as pessoas. Então a igreja cristã primitiva, ela exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Tranquilos até aqui? Aqui no primeiro tópico nós vamos ver uma igreja com sólidos alicerces, tá? Uma igreja com um fundamento doutrinário, né? Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada que refletia a prática e os ensinos apostólicos aos seus membros. A igreja de Jerusalém refletia o caráter de Cristo. Então, como eu disse aqui, né, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Então, a reunião que eles faziam todos os dias ali, e é bom destacar aqui que eles se reuniam nas casas, né? Eles até começaram no templo no começo, mas foram impedidos, foram expulsos do templo, e eles agora começam a sua reunião nas casas. Estas casas, então, agora servia para o encontro, para se fazer ali o culto de adoração, e com o tempo, estas casas elas vão se adaptando, né, para deixar ali um lugar mais apropriado para adoração. É o que acontece praticamente quando a gente abre aí um ponto de pregação, né? E ali o trabalho vai crescendo e a necessidade de fazer algumas adaptações e aí ela vira uma igreja, né? Então era assim que os cristãos do primeiro século se reuniam, amém, irmãos? E um fato interessante aqui, que é bom destacar logo no começo, que esta reunião, quando ocorria esse encontro, primeiro, nesse lugar onde eles reuniam, tinha um lugar ali de recepção, né, onde as pessoas eram recebidas com amor, com carinho, né, e logo em seguida, antes de ir para o culto, né, ou para a Santa Ceia, eles tinham um lugar lá onde eles repartiam o pão, amém?
nesta época aqui, ocorreu já uma forte perseguição contra os cristãos, vindo dos próprios judeus, né? Que queriam obrigar os cristãos a viver, a cumprir as leis do Antigo Testamento, e eles eram perseguidos, seus bens eram confiscados. Então, muitas pessoas aqui já nessa época já estavam passando necessidades, né? Então, e quando eles reuniam para adoração, né, essa era uma forma de preparar ali um alimento para que eles pudessem se alimentar, né? Então, assim, quando eles partiam o pão, eles comiam junto ali, aí eles iam participar da Santa Ceia do Senhor, né? Que era o partir do pão aqui envolve tanto esta refeição que eles faziam antes, né, de começar o culto ali, e também a Santa Ceia do Senhor. E depois eles iam para o estudo da palavra de Deus. E era todos os dias assim. E a Bíblia vai dizer que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Então eles tinham esse momento que era a recepção colorosa, participava da refeição, a Santa Ceia e logo então iniciava-se o estudo da palavra. Amém? Então é dentro desse contexto que a gente vai pensar a igreja que ela veio crescendo. Amém? Então, todos os dias eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Então, eu já disse para vocês que os apóstolos aqui, eles no passado eram os discípulos, né? Que aprenderam com o mestre e eles receberam todas as instruções necessárias para que pudessem, então, levar esse conhecimento adiante. Tranquilos? Perseveravos na doutrina dos apóstolos. Então a expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. E olha que interessante, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. Um fator importante que acontece aqui na igreja de Jerusalém é esse trabalho incansável dos apóstolos para discipular as pessoas. Amém, irmãos? Porque uma igreja que discipula, uma igreja que ensina, né, ela está preparando pessoas para também ensinar outras pessoas. Era isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Ela foi discipulada, certo? Mas à medida que a igreja ia crescendo, estes discípulos, né, que discipulava, formava pessoas e essas pessoas iam ensinando outras pessoas, tá? E a gente percebe que em algumas igrejas, né, não se dá muito valor sobre a questão do discipulado, né? A tragédia de uma igreja local acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Amém, irmãos? Então há uma necessidade muito grande, tá, de se trabalhar esta questão de discipular, né, formar na pessoa o caráter de Cristo. Amém? Então a igreja de Jerusalém é uma igreja relacional e piedosa. Então a igreja de Jerusalém, ela perseverava na comunhão, então não só na doutrina, mas na comunhão, koinonia, né, no grego, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos, é a forma como eles se comunicavam, a forma como eles se conectavam, amém, irmãos? Então, a gente percebe que havia esse amor entre eles, né? Eu falei aqui na recepção, né, que ele tinha a primeira coisa quando ele adentrava ali era aquela recepção calorosa. As pessoas novas que estavam chegando eram bem cuidadas, eram bem recebidas, né? Isso era uma característica comum deles. Então eles perseveravam na comunhão, tem o sentido de se dedicar à construção dos bons relacionamentos. E ela vai caminhar muito intensa dentro desse contexto. Amém? Bom, aí falando um pouquinho aqui sobre relação interpessoal, ela refere-se à forma, né, como as pessoas se conectam, interagem, se comunicam umas com as outras, seja no contexto pessoais, familiares ou profissionais. Então, é a base para a construção de vínculos sociais
envolve a capacidade de estabelecer laços, trocar informações, demonstrar empatia, né? Resolver conflitos, tá? Então, o que é o relacionamento interpessoal? É a interação entre duas ou mais pessoas com base nas suas trocas, no contexto social que atual. Envolve comunicação eficaz, empatia, respeito mútuo e habilidades sociais. Pode ocorrer de diversos ambientes, como trabalho, família, escola, comunidade. Amém? Então, nós temos aqui, né, esse conceito na verdade, esse relacionamento interpessoal que era uma característica predominante, né, da igreja primitiva, a forma com que eles tratavam bem as pessoas. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que a Bíblia vai dizer que não havia necessitado entre eles, porque eles vendiam as propriedades, os seus bens, é, e ajudava aquelas pessoas que tinham mais necessidade. Tranquilos? Uma igreja piedosa, relacional e piedosa. Então a igreja de Jerusalém, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e vivia em oração, irmãos. Olha que interessante, né? Exemplo, a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Então a gente percebe que a oração, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é um requisito fundamental para o cristão. O próprio Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele orava. A Bíblia relata que ele passava horas a fio em oração. Amém? E os apóstolos aqui, eles seguiram os mesmos exemplos de Cristo. Eles tiveram uma vida dedicada em oração. Jesus, quando foi assunto ao céu e disse para eles não se ausentar da cidade de Jerusalém, até que do alto fosse revestidos de poder, eles oraram ao Senhor. Eles permaneciam todos os dias orando ali no cenáculo, né, onde receberam ali a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, eles perseveravam na comunhão, né, no partir do pão e na oração. Amém, irmãos? O que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Que a igreja de Jerusalém, ela tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia daquela igreja uma igreja piedosa. Aqui no tópico 2, nós vamos falar de uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Olha que interessante, tá? O batismo. Amém, irmãos? Então, a primeira igreja primitiva batizava, ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus. Então, o batismo, irmãos, em águas, não é opção. Eu escolho se eu quero ou não quero batizar. Não é assim. Tanto o batismo como a Santa Ceia do Senhor são ordenanças. O que são ordenanças? São ordens dadas ao Senhor Jesus, à sua igreja. Amém? Então, o batismo em águas, ele tem um simbolismo, tá? A palavra batismo no grego é imergir. Amém, irmãos? Mas o batismo em si, ele tem um significado. Ele tem um simbolismo. Pastor, qual é o simbolismo do batismo? O simbolismo do batismo é como se fosse um sepultamento. Amém? É por isso que quando nós batizamos a pessoa, o corpo dela tem que ser imergido totalmente na água, porque ele está sendo um símbolo que aquela pessoa está sendo sepultada, né? E ao ressurgir da água, ela, ela nasce, né, de novo, uma nova criatura. Então o batismo tem esse simbolismo, tá ok? E outro fator interessante aqui, falando sobre o batismo, é que nós não batizamos crianças, amém, irmãos? Porque o batismo também, ele tem um, um, um significado de arrependimento, né? O batismo em águas é uma confissão de fé pública, tá? E aí também simboliza que a pessoa está se arrependendo dos seus pecados. Então, por isso nós não batizamos crianças recém-nascidas, porque ela não tem pecado.
Amém? Todo ser humano, ele nasce, né, com o pecado original, a tendência pecaminosa de inclinar ao pecado. Mas ela só vai começar a desenvolver isso aí quando ela vai atingindo aí, né, dos seus 12 anos para frente. Então ela já vai começar a desenvolver aí, né, a, a noção do certo, do errado. Amém, irmãos? Então, por isso nós não batizamos criança. O próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Ele foi batizado nas águas aí com 30 anos de idade, depois teve mais 3 anos e meio de ministério. Então, só para recapitular aí. Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado. Então, o batismo aqui, ele tem esse sentido de arrependimento. É uma confissão pública de fé de que a pessoa está arrependendo aí dos seus pecados. Então, o batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, era um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Amém, irmãos? É, mas para ser batizado, as pessoas precisavam ter arrependido dos seus pecados e crido em Jesus Cristo. Então não era de qualquer forma que as pessoas eram batizadas, né? Não era só chegando e sendo batizada. Nós temos a informação, né, de que era bem rigoroso esse sistema entre eles. Por exemplo, se a pessoa era muito comum na época aqui do primeiro século, segundo século, Roma, a cultura greco-romana, que ela vem de Roma, depois passa para os gregos, né? E então havia ali muitos templos pagãos que envolvia idolatria, orgias, né? E tinha pessoas que trabalhavam, né, para esses templos. Então, se uma pessoa naquela época se convertia e digamos que fosse um funcionário lá do templo, ele tinha que ele tinha que deixar essa profissão, né? Então, é, não era de qualquer jeito, né? A pessoa precisava renunciar à sua vida mundana, pecaminosa e decidir-se, né? Então, se tornar membro do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, amém? O batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido, e por meio do batismo cristão de Jerusalém mostraram que o mundo, por meio do batismo, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente e que eles tinham uma nova vida em Cristo. Amém? Então, o batismo é uma ordenança. Amém? Todas as pessoas que aceitam Cristo como Salvador, ela precisa passar por um discipulado. Amém? Ela precisa entender o que é a salvação em Cristo. E aí, então, depois de compreender tudo isso, ela estará apta para passar pelo batismo. Amém, irmãos? Prosseguindo. Aí, a outra ordenança do Senhor é a Santa Ceia, que também não é opcional, eu não escolho se quero ou não quero participar. Uma vez que nós nos tornamos membro do corpo de Cristo, tá? Então é um culto que precisamos participar. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e foi observada pela igreja de Jerusalém. Eles perseveravam no partir do pão. Eu já disse para você que o partir do pão aqui, né, ela tanto envolve aquele momento, né, que eles tinham em comunhão ali, uma refeição, quanto a Santa Ceia, tá? Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, né, falando de um problema que havia na Santa Ceia, esse mesmo padrão foi transferido para a igreja. Eles tinham ali a festa do amor, né, uma festa chamada festa de amor. O que era a festa do amor? Era uma refeição que eles faziam antes da Santa Ceia. Até porque mesmo o propósito disso é para aquelas pessoas mais pobres que não tinham condições, né? Então foi estabelecido esta festa, né, esse encontro, essa confraternização antes da Santa Ceia, e estava tendo problema ali, que as pessoas estavam, cada um levava alguma coisa para comer, certamente aquele que não tinha necessidade não tinha obrigação de levar, mas ele podia comer livremente. Então aquelas pessoas que levavam, né, eles comiam e não estava sobrando para os outros. É onde Paulo vai falar, né, que essa forma que eles estavam fazendo era errado
e quem tem fome come em casa, enfim. E era para esperar uns pelos outros dentro daquela ocasião, se referindo a esse momento, né? Essa festa do amor que se realizava antes da Santa Ceia do Senhor. Ficou claro, irmãos? Amém? Vamos lá então. A ceia leva a igreja ao próprio coração da sua fé. Então, o próprio centro do evangelho é o objeto supremo do amor de Deus. Amém? Então, a Santa Ceia é um culto aonde é importante, né? Qual a importância da Santa Ceia para nós cristãos? Porque nós refletimos sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice, né? O sangue de Cristo. Então, quando nós estamos participando da ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus realizado ali na cruz do Calvário. Esse é o principal objetivo. Então, Jesus estabeleceu a Santa Ceia para que nós tivéssemos um tempo para refletir. Por isso que Paulo, quando escreve para Coríntios, né, capítulo 11, a partir do verso 23, ele vai falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba este cálice. Então, é para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, amém? Pensando nesse momento em que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Então, nós fomos comprados por bom preço, amém? Pelo sangue de Cristo. Então, a Santa Ceia tem esse propósito de nos trazer à memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tranquilos? Os primeiros cristãos, combinando essa ordenança com uma refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. É como eu disse para vocês aqui, né? Essa reunião que eles faziam antes da Santa Ceia era comum e depois desta refeição eles participavam da Santa Ceia e depois tinha ali o estudo da palavra. O que nós aprendemos aqui no tópico 2? Que na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Amém, irmãos? Vamos prosseguindo aí. Uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia dos dons. Então, a igreja de Jerusalém havia temor, no grego phobos, que também significa reverência, respeito, respeito pelo sagrado. Amém? Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as pessoas estão perdendo o respeito pelo sagrado. É muito comum hoje a gente ver piadinha, brincadeirinhas, né, com aquilo que é sagrado. E na igreja primitiva não havia isso, né? Então, quando a gente vê hoje a forma com que as pessoas desvalorizam, desrespeito o sagrado, é comovente, dói o coração. Mas na igreja primitiva havia temor. E por causa, o temor aqui não é ter medo de Deus, como algumas pessoas pensam. Temor aqui é respeito, reverência. Amém, irmãos? Então, quando a pessoa teme a Deus, ela reverencia, ela respeita o que é sagrado. Amém por isso? E a Bíblia diz que, pelo fato de a igreja temer a Deus, né, o temor de Deus, Deus operava maravilhas pela mão dos apóstolos. Que possamos, né, resgatar esse princípio, né, do respeito pelo sagrado. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Havia um clima de presença do sagrado, né, do que é santo, mesmo no mesmo sentindo que havia um clima de presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar o sapato dos pés, porque o lugar, né, onde Moisés estava pisando era um lugar santo, porque a presença de Deus estava ali. Amém, irmãos? Que possamos respeitar, né, o ambiente do culto, né? Louvado seja Deus por isso. Precisamos aprender com a igreja primitiva, não podemos perder o respeito pelo sagrado. Então isso é muito importante. Amém? Uma lição que a igreja primitiva traz para nós nos dias de hoje. Tranquilos?
Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva, havia sinais e maravilhas. Os dons do Espírito Santo se manifestavam em suas ações missionárias. Amém, irmãos? E a gente vai ver que a Bíblia vai dizer, como eu acabei de dizer aqui, né, que pelas mãos dos apóstolos Deus operava maravilhas. Então a gente vai contemplar aqui nesse período da igreja muitas curas divinas acontecendo, né? Nós temos aí Pedro, Paulo, João, enfim, todos eles pregando o evangelho na obra missionária e os milagres, as maravilhas de Deus acontecendo. Amém? Louvado seja Deus por isso. É uma igreja acolhedora, eu já falei, né? Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Então, uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser uma igreja acolhedora. Amém, irmãos? Isso é muito importante. É saber receber bem as pessoas. Amém? É uma pessoa bem recebida, né? Ela volta de novo, não é isso? Então é muito importante. E essa era uma característica da igreja primitiva. Não fazia acepção de pessoas, né? A igreja reunida aqui, ela envolvia vários misturas de povos, né? Mas eles estavam caminhando juntos para o mesmo propósito, e isso é muito importante, tá ok? A igreja de Jerusalém era uma igreja acolhedora e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, tá? Veja que o amor fraternal, né, verdadeiro existia entre eles. Pelo fato deles se reunirem, pelo fato de eles estarem juntos, né? Então eles conseguiam identificar qual era a necessidade que o outro tinha e eles se organizavam para suprir as necessidades daquelas pessoas que menos prevalecida. Amém, irmãos? Isso é muito importante, né? As igrejas de hoje praticam isso, mas eu acredito que poderia fazer muito mais, né? Mas é uma marca de uma igreja que cresce, uma igreja acolhedora. Amém? A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora. Que maravilha, né, irmãos? Uma igreja adoradora, uma igreja que louva a Deus. Louvar, do verbo grego aineo. Aineo é uma expressão de júbilo, gratidão a Deus. E quando nós falamos em louvar, em adorar, né, ou louvar, louvar é muito mais que simplesmente cantar, né? Então tem pessoas que quando ela canta, o louvar a Deus não é só expressar de forma cantada, né? Mas é uma expressão de rendição total, uma entrega a Deus. Então é o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos, amém? Então a igreja primitiva era uma igreja que adorava a Deus, amém, irmãos? Era uma igreja que louvava ao Senhor na sua entrega, na sua rendição, e por isso que a manifestação do poder de Deus era frequente, né? Muito forte aí nesta igreja. Amém? Então nós aprendemos aqui no tópico 3 que os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual de acolhimento e da adoração. Amém? Então nós vamos aqui para a nossa conclusão, tá? Nós temos aqui a conclusão. Vimos algumas características que marcam a primeira igreja, a igreja mãe. Referimos a ela como igreja primitiva, sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Bem verdade que tinha, né? Bem verdade que tinha. Mas era uma igreja que, com todas as dificuldades que tinha, ela sobressaía, né, nos dons, no acolhimento, no temor a Deus, na questão da adoração. Amém? Veremos em outras lições que havia alguns bens desafiadores, né? Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de espelharmos nela. Amém, irmãos? Então aqui chegamos ao final desta aula, ok? E
Espero que tenha atingido aqui o objetivo da lição. Convido você já para a próxima aula, semana que vem, a lição de número 3. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.